Lucas 1, a partir do verso 67, diz assim a palavra de Deus: Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Oremos. Senhor, abençoa-nos nesse momento de reflexão, edifica-nos por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem dividir sua folha em 4 partes e aguardar então para saber o que iremos fazer em cada uma delas. Uma expressão que caracteriza os escritos de Lucas, tanto o Evangelho quanto o Atos dos Apóstolos, é história da salvação. Não que os demais evangelhos não possam ser descritos assim, mas Lucas é, a julgar pelo seu início, pelo seu prólogo, aquele que é mais preciso cronologicamente, um material que se aproxima muito de uma biografia nos moldes mais modernos. É o que dá maior importância aos primeiros anos da vida do Senhor Jesus, e junto com Atos dos Apóstolos é o que melhor mostra o avanço do Evangelho, alcançando todo tipo de pessoa em todo lugar. E por fim, acho que é o argumento mais convincente, é que Lucas usa, mais do que todos os outros evangelhos, o verbo salvar e as palavras relacionadas, como por exemplo, salvação. Portanto, a mensagem do Evangelho de Lucas é: Deus está operando sua salvação na história, no tempo e no espaço, por meio do Messias prometido. Assim, essa história é a continuação de uma história que começou, evidentemente, muito tempo atrás, com as alianças, com as promessas de Deus no Antigo Testamento. Ora, então não é surpresa para nós que os cânticos natalinos, tanto o cântico do domingo passado, o Magnificat, quanto esse cântico que lemos hoje, eles tenham como tema central a salvação, o que ela representa, quem é o seu realizador. No Magnificat, cântico de Maria, nós vimos domingo passado, nós aprendemos que salvação é Deus derramando a sua graça. Quando o próprio anjo disse para ela: alegre-se, agraciada. Quando a própria Maria canta que Deus atentou para a humildade da sua serva, isso é graça sendo derramada sobre o pecador. No Magnificat aprendemos também que salvação é Deus subvertendo, virando a mesa, mudando completamente os padrões humanos. Ele dispersou os soberbos, ele derrubou governantes, e ele encheu de bens os famintos, enquanto abençoa os humildes, ele dispersa de mãos vazias os ricos. Portanto, os padrões humanos são completamente mudados pela salvação do nosso Deus. E descobrimos também no Magnificat que salvação é Deus agindo conforme suas promessas no passado. Os últimos 2 versos do Cântico de Maria nos mostram isso. Agora nós estamos diante de uma outra história, de um outro cântico, que tem o seu contexto histórico, né? Se você recuar até o verso 5, não é necessário, nós não vamos ler, só quero passar um pouquinho rapidamente pela história desse senhor Zacarias. Ele é um sacerdote, diz a palavra de Deus que é um descendente de Arão, esqueci a palavra, como é que é? Grupo sacerdotal de Abias, pronto, ok. Casado com Isabel, uma mulher estéril. Zacarias então é sorteado para uma tarefa cuja honra de realizá-la ocorria apenas uma vez na vida para os sacerdotes. Que tarefa era essa? Oferecer incenso, que era um símbolo das orações do povo de Deus, no altar do Senhor.
No meio dessa tarefa, Zacarias é surpreendido por um anjo que anuncia o que está no verso 13 do capítulo 1. O anjo disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Bom, que oração foi essa então que foi respondida? Pelo que Zacarias estava orando, e como é que o nascimento de uma criança responderia a esta oração? Isso é importante vermos. Zacarias não estava ali oferecendo incenso no altar, orando por Isabel ou orando por um filho. Como sacerdote, ele estava ali representando o povo e orando, portanto, por aquilo que o povo estava orando, a libertação de Israel, a expectativa de uma libertação messiânica, do rei vindouro. Então, Senhor, liberta-nos dos nossos opressores, liberta-nos dos nossos inimigos. Era essa a oração de Zacarias. O que torna a fala do anjo muito enigmática, né? Porque como então esse milagre que Deus operaria em Isabel seria a resposta a essa oração? E nós vamos descobrir, portanto, que o futuro filho de Zacarias e Isabel era parte da resposta àquelas orações, como João Batista seria então esse precursor do Messias. Nós vemos que Zacarias, ele vai entender isso de uma certa maneira, o cântico vai mostrar isso para nós. Ele responde ao anjo com incredulidade, embora as palavras sejam muito semelhantes às palavras de Maria, quando respondeu ao anjo. Lembram disso? Maria perguntou ao anjo: como pode ser isso, se eu sou virgem? E Zacarias pergunta mais ou menos a mesma coisa: como pode ser isso? Mas ali nós vemos, pelo que o anjo faz a Zacarias, que é uma resposta movida por incredulidade, diferentemente de Maria, cuja resposta foi movida por um desejo de compreender o que Deus estava fazendo. Ela cria, porém queria entender. Zacarias estava aqui descrendo, e o anjo fala isso e impõe sobre ele uma lei do silêncio, né? Coloca a língua de Zacarias para descansar durante meses e meses e meses. E aqui, antes desse cântico, que nós vemos quando João é apresentado para a circuncisão, os versículos anteriores ao que lemos, que ao escrever o nome daquele filho numa tabuinha de cera, os lábios, a língua de Zacarias então é aberta, os lábios de Zacarias são abertos para que ele então entoe este cântico. Ele rompe em louvor depois de meses e meses calado. Algumas lições até aqui já podemos observar sobre o que é a salvação. Salvação é Deus, portanto, agindo em todo tipo de pessoa e por meio de todo tipo de pessoa, sem exceção. Nós tivemos Maria, uma jovem desconhecida, e agora Zacarias, um idoso, um sacerdote que tinha linhagem, descendente de Arão, do grupo sacerdotal de Abias. Portanto, Deus age em todos, por meio de todos, indistintamente, conforme a sua vontade. Vemos também que salvação é Deus agindo num cenário de total impossibilidade humana. Maria era virgem, Isabel era estéril, e Deus realizou 2 milagres ali. Total impossibilidade humana. Vemos isso na história. Quando salvação não era sequer esperada, Deus intervém ali no Egito e salva o povo de Israel do Egito. Quando as matriarcas lá do Antigo Testamento, estéreis, e Deus abre-lhes o ventre para gerarem filhos e cumprirem então a promessa de descendência. Então salvação é Deus agindo no impossível para nós, para ele não. Vemos então este cântico de Zacarias. Se o Magnificat lembra um salmo, o Benedictus, que é esse cântico, essa palavra vem da primeira palavra do cântico, traduzida na NVI por louvado, mas provavelmente na sua Almeida, se você tiver ela em mãos, é bendito, daí Benedictus, bendito, uma ação de graças ao Senhor. Ele é mais uma profecia mesmo, tanto que no verso 67 diz que Zacarias, cheio do Espírito, profetiza. Ou seja, ele fala de algo que Deus está fazendo na história, mas antecipando algo que ele ainda iria fazer. Nós podemos dividir esse cântico em 4 partes, por isso que você, criança, tem a folhinha dividida em 4 partes. A primeira delas é a ação de graças pelo Messias, versos 68 a 70. A segunda parte, do 71 ao 75, fala da grande libertação operada pelo Messias. Nos versos 76 e 77,
algo a respeito de João, o profeta, o filho de Zacarias, e por fim, fechando este cântico, os versos 78 e 79, usando imagens do Antigo Testamento, falando sobre o que representa esta salvação messiânica. Então vamos à primeira parte, versos 68 a 70. Crianças, desenhem notas musicais, o louvor, o cântico, e escreva: bendito seja o Senhor. Zacarias então está cantando ao Senhor. Veja que depois de meses calado, meses sem poder se expressar, a primeira vez que ele fala é para engrandecer o nome do Senhor. Ele não demonstra ressentimento, ele não reclama, ele simplesmente abre seus lábios para louvar a Deus. E o que vemos aqui, nesses primeiros versos do cântico, é que mais uma vez Deus está agindo em favor dos seus escolhidos, dos seus eleitos, do seu povo. Visitou e redimiu o seu povo, diz o verso 68, promoveu poderosa salvação para nós. Nós quem? Os seus escolhidos, o seu povo, os seus eleitos, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Ou seja, Zacarias constata nas suas primeiras notas de louvor que a salvação é algo que Deus está operando por meio de uma grande história, por meio de uma história que começa lá no passado, é registrada nas Escrituras, ela pode ser conferida, está aqui, Deus prometeu, Deus não falha, Ele está fazendo isso mais uma vez na história. O que Ele falou pelos profetas, o que Ele prometeu a Davi, como iremos ver em seguida, o que Ele prometeu a Abraão, está sendo cumprido na história. E como é que essa poderosa salvação então se manifestaria? Aí nós temos a segunda parte do cântico, versos 71 a 75, fala de uma grande libertação. Então, crianças, vocês podem desenhar correntes arrebentadas, como se fosse quebrando os grilhões, e escrever libertação. Zacarias por duas vezes fala, nos versos 71 e 74, que Deus está nos resgatando e nos salvando dos nossos inimigos. Aqui é importante nós percebermos que Zacarias está falando como um típico judeu do primeiro século. Para ele, salvação era algo que Deus iria operar e que consistia na libertação de Israel dos seus inimigos. Essa expectativa messiânica de um rei vindouro consistia nisso. Esse rei iria libertar Israel dos seus inimigos, dos seus opressores, no caso aqui, os romanos. Porém, embora fale como um típico judeu da sua época, suas palavras são também proféticas. Não sabemos se ele tinha plena consciência disso, porque para mencionar duas vezes inimigos, isso era importante aqui no cântico para Zacarias e para o Espírito Santo que inspirou Zacarias. Ele vislumbra, aqui o que Zacarias, não sei se vislumbra plenamente, mas que nós sabemos o que significa, é que esses inimigos não são meramente inimigos políticos, não são os opressores do Império Romano, não são. Nós temos aqui algo que seria realizado pelo Messias, sobre quem Zacarias está cantando. Os inimigos mais terríveis, aqueles que realmente oprimem, aprisionam o ser humano, uma vida distante de Deus, uma vida longe da santidade e da justiça de Deus. Esta libertação que Zacarias anuncia é a libertação do pecado e das consequências eternas do pecado, e tudo isso foi plenamente realizado na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo. Então veja, esses são os inimigos, esses são os verdadeiros inimigos. Embora possamos ter inimigos reais, visíveis, palpáveis, sabemos que eles estão agindo em obediência ao príncipe das trevas, sendo portadores de uma vida pecaminosa, de uma mensagem de pecado, e isso é que realmente nos aprisiona, e foi isso que Cristo veio definitivamente realizar, e isso Ele conseguiu para nós, perfeita libertação. Zacarias também descreve a salvação como um ato de misericórdia. Ele diz no verso 72, para mostrar misericórdia aos nossos antepassados.
e também como um juramento de aliança. O que Deus prometeu, Ele de fato fez. Ele falou pelos profetas, Ele falou a Davi, Ele prometeu a Abraão. A primeira promessa, aquela primeira promessa mais robusta, de uma descendência, de alguém que viria dessa linhagem, desse povo, para então conquistar grande salvação. E como esta mensagem de salvação, de libertação, de misericórdia, de cumprimento de aliança seria anunciada. E é aqui que nós temos os versos 76 e 77. Crianças, vocês podem desenhar nessa terceira parte uma plaquinha em forma de seta, como se estivesse indicando uma direção, e escrevam na seta assim: sigam Jesus, sigam Jesus. Nós vamos entender o significado desse desenho. Veja, somente agora é que Zacarias fala do seu filho, percebeu isso? Imagina que a alegria do pai e da mãe recebendo uma criança, um milagre de Deus, ele calado aquele tempo todo, sem poder falar nada, se expressar, apenas por escrito, ele rompe em louvor, e as primeiras linhas da melodia desse cântico dizem respeito não ao filho, mas ao Messias, a salvação operada por Deus por meio do Messias. Só agora é que ele coloca João no cântico, só agora é que ele insere João, o seu filho, nessa narrativa. Imagine isso, a percepção de Zacarias. Mas veja, eu acho isso muito apropriado e emblemático, do que iria acontecer na história, porque afinal de contas João é aquele que disse: convém que eu diminua, convém que eu fique em segundo plano, para que o Senhor cresça. É exatamente isso que Zacarias está mostrando. O Senhor vem primeiro, Jesus Cristo vem primeiro, aí agora sim, é o Filho. Eu sei que ninguém gosta de ter filhos para ser segundo lugar, para ser coadjuvante. Todo mundo quer que o filho seja protagonista, mas Zacarias está bem ciente e conformado do papel do seu filho. E muito embora como coadjuvante, como um não protagonista nessa história, ele é chamado de profeta do Altíssimo. Se Jesus foi chamado de filho do Altíssimo lá no anúncio a Maria, aqui Zacarias diz que esse seu filho seria o profeta do Altíssimo. E ele usa aqui a linguagem lá de Isaías 40, aquele que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. Então, essas palavras nos remetem a uma profecia do profeta Isaías, anunciando, portanto, João Batista como este precursor, aquele então que vai mostrar o caminho, aquele que vai dizer: olha, sigam Jesus, é a ele que vocês têm que seguir, não a mim. Daí, crianças, você tem essa setinha aí, dizendo: siga Jesus. João vai apontar sempre para outro, sempre para Jesus Cristo. E no verso 77, ainda dentro dessa terceira parte, eu creio que nós chegamos aqui ao coração do significado da salvação neste cântico. Porque este profeta iria diante do Senhor, preparando o caminho para dar conhecimento ao seu povo, conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Aqui creio que Zacarias traz à memória o que foi anunciado por Jeremias, lá no capítulo 31, versos 31 a 34, que fala das bênçãos da nova aliança, quando o próprio Senhor diz por meio do profeta que ele perdoaria os pecados, não mais se lembraria dos pecados. Então nós temos esta bênção distintiva da nova aliança em Cristo, o completo perdão dos pecados, a justiça plena, a justificação plena daqueles que se arrependem, portanto, dos seus pecados e confiam em Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Veja, João não poderia salvar ninguém. Zacarias já está dizendo isso e o próprio João entende isso e anuncia isso. Somente o Senhor que João estaria então anunciando no seu ministério profético. Caminhando para o final, o cântico termina então nos últimos versos com uma descrição mais poética, usando imagens do Antigo Testamento para descrever esta salvação operada por Deus. Versos 78 e 79, crianças, na última parte você pode desenhar um sol brilhante e escreva luz e paz, que são as duas imagens que nós temos aqui destes dois últimos versos. Diz o restante do cântico de Zacarias:
por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, novamente essa palavra aparece aqui, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Esta é uma descrição do Antigo Testamento, do profeta Malaquias, que fala a respeito do Messias. Este sol nascente, brilhante, que irá brilhar sobre os que estão nas trevas, aqueles que não enxergam, aqueles que estão nas trevas do seu conhecimento de Deus. Uma promessa também feita lá no profeta Isaías, que brilhou uma grande luz sobre os que andavam em trevas e na sombra da morte. Então nós temos esta imagem aqui de luz, de iluminação, de clareza. É isso que Deus operaria em nós, desvendaria os nossos olhos para que pudéssemos, portanto, enxergar a verdade, enxergar quem é o verdadeiro Senhor e Salvador. E a outra imagem está nas duas últimas frases aqui do cântico: guiar nossos pés no caminho da paz. Aqui Zacarias está também trazendo algo do Antigo Testamento, a shalom de Deus, esta paz, que é um estado de harmonia plenamente restaurado entre o Criador e o ser humano, algo que foi perdido lá no Jardim do Éden por meio do pecado dos nossos primeiros pais. E Deus o tempo todo está restaurando este caminho de paz por meio das suas promessas, por meio do seu povo, e agora por meio do Messias, do Salvador. Então nós não estamos falando aqui apenas de uma paz interior, de um estar bem, de um se sentir bem, ou mesmo da ausência de conflitos. Nós estamos falando, em primeiro lugar, de um estado restaurado na relação entre o Criador e o ser humano. E quem faria isso, senão o Messias, Jesus Cristo? Então, luz e paz, iluminação, desvendamento dos nossos olhos, nos retirou das trevas para agora caminharmos para a paz. Sabemos que esse tempo ainda não chegou. Um dia sim, teremos paz perfeita, paz completa. Um dia veremos aquele que é o sol da justiça face a face, e a seu rosto brilhará diante de nós. Por ora nós temos vislumbres disso, na vida da igreja, na vida da comunhão dos santos, por meio da palavra de Deus que nos faz imaginar essas figuras belas do sol, do caminho da paz. Então isso é que nos move adiante para um dia vermos então esse que nos trouxe a paz, que fez a paz e que brilha sobre nós. Portanto, irmãos, o que o Benedictus nos ensina sobre a salvação? Nós não dissemos que esses são os cânticos de salvação. O Evangelho de Lucas e mesmo Atos nos fala de uma história de salvação. Então este cântico é sobre salvação. Ele nos ensina algumas coisas. Primeira, que salvação é Deus tomando a iniciativa. Ele visitou, Ele redimiu, Ele fez. Não, o máximo de colaboração humana que nós temos aqui é receber isso pela fé e louvar ao Senhor por isso, só, mais nada. Deus é quem toma a iniciativa em todo passo, do início ao fim. A salvação pertence ao Senhor. Aprendemos que salvação é Deus cumprindo a sua palavra, as promessas feitas a Abraão, o que foi escrito pelos profetas, o que foi prometido a Davi, hoje se cumpre na história por meio do Messias. Sabemos que salvação é Deus mostrando sua misericórdia para aqueles que não mereciam, para aqueles que eram rebeldes. Todos nós aqui estamos nesse grupo. Nenhum de nós merecia a salvação, mas Deus agiu com misericórdia. Deus foi misericordioso. Ele veio nos alcançar por pura graça, por pura misericórdia. Mas vemos que salvação também é Deus vencendo os nossos inimigos. Ele é o vencedor. Ele foi aquele que rasgou o escrito de dívida. Ele foi aquele que na cruz do Calvário venceu os nossos inimigos, o diabo, o pecado. No túmulo vazio venceu a morte e agora nos faz mais que vencedores com Ele por meio de Jesus Cristo. Vimos que salvação também é Deus nos dando uma nova vida, quando Zacarias canta que Ele nos resgata das mãos do inimigo para o servirmos sem medo, em santidade e justiça. Deus nos salva de algo, mas nos salva
para algo, para uma nova vida, uma vida santa, uma vida justa, uma vida sem medo diante de Deus. É para lá, é essa vida que nós queremos, é essa vida que o Senhor nos dá. Vemos que salvação é Deus perdoando os nossos pecados. Isso é salvação. Deus perdoa de fato os nossos pecados. Ele diz: se você se arrepender e crer, os seus pecados estão perdoados, seu coração está restaurado, você é meu filho e não mais um estranho. E por fim, vemos que o Benedictus fala que salvação é Deus trazendo luz em meio às trevas e fazendo a paz entre nós e o nosso Criador, restaurando assim o relacionamento com Deus e restaurando a nossa capacidade de enxergar a realidade, de enxergar a verdade e de viver essa verdade. Eu termino dizendo que se você nesta manhã jamais experimentou uma dessas coisas, jamais experimentou a salvação como ela está descrita neste cântico, e talvez nesta manhã o Espírito Santo esteja confirmando que isto é verdade em seu coração, eu queria orar por você nesta manhã. Queria pedir a Deus que de fato selasse esta verdade em seu coração, que você experimentasse toda a graça, toda a misericórdia, toda a vitória do nosso Deus como algo verdadeiro na sua vida e que pudesse caminhar a partir de hoje em santidade de vida, plenamente confiante na justiça de Cristo e na obra justa que Ele fez em você, e um dia você alcançar esta promessa plena de ver o sol da justiça face a face e de desfrutar paz perfeita, paz completa na presença de Jesus Cristo. Então eu peço que todos fechem os olhos. O Senhor sabe quem são estes a quem Ele nesta manhã está tocando, escolhendo para a salvação. Eu quero terminar este culto orando por estes. Senhor, aqui está a Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, ministrada, Senhor, por um pecador, um vaso de barro, tão pecador quanto todos aqui presentes, pois nenhum de nós pode se dizer merecedor daquilo que o Senhor fez na história por meio do Messias. Que nesta manhã, Senhor, estas verdades alcancem corações. Ó Deus, que vidas possam enxergar a luz, que vidas nesta manhã possam andar no caminho da paz, no único caminho que é Jesus Cristo. Professar e confiar na única verdade, que é Jesus Cristo, e viver a vida verdadeira, a vida plena, que é Jesus Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Senhor tome essas vidas em Tuas mãos e as leve, Senhor, ao longo de suas vidas, da sua existência terrena, a crescerem em santidade, conhecimento do nosso Deus. Por isso oramos nesta manhã, no nome de Jesus.